Olá, amigos do canal Redemptores Mater. Sejam muito bem-vindos. Ficamos muito contentes em estar com vocês de novo. É com muita alegria que os recebemos aqui. Nesta série de 6 episódios, chamada de As Antíteses de Jesus no Sermão da Montanha, estamos analisando uma parte desse discurso de Cristo. Hoje examinaremos algumas perspectivas da quinta antítese. Como já vimos antes, essas declarações de Jesus estabelecem uma espécie de oposição entre os ensinamentos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a boa nova do Evangelho. Ouçamos a passagem de hoje. Está em Mateus 5, versículos 38 a 40. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Como podemos perceber, trata-se de afirmações difíceis de entender, por consequência, de pôr em prática. O que de fato significam? Jesus estaria dizendo que, se alguém tenta nos roubar, ou tirar vantagem, ou abusar de nós, deveríamos deixar que o faça? Procuremos compreender, dentro do contexto do judaísmo do primeiro século, o que tudo isso pode significar. No livro do Êxodo, capítulo 21, Moisés apresentou várias normas sobre como agir quando as pessoas eram feridas, escravos e familiares eram mortos, etc., e quais as punições respectivas. Nos versículos 23 a 25, lemos o seguinte: Mas, se houver outros danos, procure dar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Esta norma consistia na proibição da retaliação excessiva ou da vingança excessiva. Se uma pessoa fere outra, não é permitido a esta matar a primeira ou matar a família da primeira. A punição tinha que ser proporcional ao delito. Portanto, este texto não era um encorajamento à vingança no Antigo Testamento, mas o oposto. Era a restrição aos excessos que então ocorriam e que ultrapassavam o dano resultante da ação de alguém. No Evangelho, Jesus afirma que devemos ir além. Exorta a generosidade, mesmo em face do mal, da injúria que sofrermos. Não resistais ao mal, diz Jesus. Para entender o que ele quis dizer, é preciso que interpretemos os exemplos que ele dá. O primeiro está na frase: se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Este gesto de bater na face, analisado a partir do livro de Jó, capítulo 16, verso 10, ou do livro das Lamentações, capítulo 3, verso 30, representava o mais grave insulto que se podia infligir a outra. Era como a humilhação pública de uma pessoa. Assim, Jesus está se referindo a insultos e humilhações. E seu ensinamento é radical e inesperado. Já vimos, no outro episódio, como os mestres de então utilizavam hipérboles para que seus estudantes se concentrassem no que estava sendo ensinado. É o que Jesus fez quando disse que, se o olho leva a pecar, deve ser arrancado. Trata-se de uma metáfora para controlarmos nossos olhos, controlarmos nosso corpo e agirmos de acordo com a finalidade para a qual o corpo foi criado. Uma metáfora para que lutemos contra o pecado. Logo adiante, Jesus afirma: se alguém te forçar a caminhar 1 quilômetro, anda 2 com ele. No contexto de então, Jesus está falando sobre o trabalho que é imposto a outrem. O exemplo clássico é o dos romanos que obrigaram Simão de Cirene a carregar a cruz com Jesus. Ele apenas estava passando por ali, mas os romanos tinham autoridade para recrutá-lo para o trabalho, esse trabalho de conduzir a cruz. Jesus está estabelecendo um padrão de generosidade, uma generosidade radical, como vemos. No próximo exemplo, ele menciona: dá a quem te pedir,
e não vires as costas a quem te pede emprestado. Ele está encorajando o ato de dar, como uma esmola, por exemplo, independentemente se aquela pessoa merece. No Antigo Testamento, havia uma passagem do livro do Deuteronômio, capítulo 15, que mandava abrir largamente a mão ao próximo que estava sofrendo necessidade, e não de má vontade. Da mesma forma com relação ao empréstimo. Vemos que todos os exemplos colocados por Jesus são afirmativas inesperadas para seus ouvintes. Contudo, o que ele quer que compreendam é que está falando do modo como o discípulo deve responder ao mal que sofre. Não com vingança, violência ou retaliação, mas com generosidade e amor. Jesus vai muito além da noção de justiça do Antigo Testamento. A boa nova é da misericórdia e da generosidade. Mas fique claro que não se trata de proibir a autodefesa. O Catecismo da Igreja, nos parágrafos 2263 a 2267 e 2302 a 2303, explica o que significa esse não resistir ao mal. E fala na legítima defesa, deixando muito claro que ela não está excluída por essas frases de Jesus. Tampouco a defesa de terceiros, que é também um dever diante de um agressor injusto. Trata-se do fato de que a nova lei não se limita à retribuição de mesma proporção, a devolver na mesma medida. Exige mais, exige misericórdia e generosidade. Por isso, logo depois, Jesus vai exortar o discípulo a ser perfeito como o Pai é perfeito. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.